Isso. Graças para as mãos. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor comigo. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1. Ao encontrar, diga amém. Glória a Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te verei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Versículo 6. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Com os olhos fechados, vamos orar ao Senhor. Deus Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta oportunidade. A nossa oração é pedindo a tua bênção sobre essa mensagem que vai ser ministrada, que em nome de Jesus possamos ser abençoados e edificados por ti, ó Deus. Amém, amém. Podemos assentar, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, Apocalipse, capítulo de número 2, sem dúvida alguma, para aqueles irmãos que estão há um maior tempo na caminhada cristã, com certeza já ouviram mensagens, esboços sobre Apocalipse de número 2, falando do primeiro amor, falando sobre resgatar aquilo que foi perdido. E a partir do momento que eu recebi o convite para estar trazendo a palavra ao coração dos irmãos, desde algum tempo atrás, vem queimando no meu coração essa vontade, esse desejo de resgatar aquilo que já foi perdido, havia se perdido. E quando o pastor Tiago me fez o convite, hoje, 4 horas da tarde, né? Aí eu já, automaticamente, Deus já trouxe à minha memória que precisava ser falado aquilo que estava queimando em meu coração. E falando sobre Apocalipse, capítulo de número 2, traz-nos à memória aquilo que a igreja de Éfeso cometeu e que o próprio Senhor Jesus quis alertá-la para que ela pudesse tomar cuidado. E é interessante que as 7 cartas escritas, as 7 igrejas ali de Apocalipse, cada carta ela tem para nós um ensinamento. Para a igreja de Éfeso, o nosso ensinamento de hoje vai ser sobre esse amor que foi perdido, essa busca, essa intensidade que se foi perdida. E hoje possamos aprender mais com essa igreja e a partir disso começar a trilhar um caminho de submissão a Deus, de voltar aos caminhos do Senhor. A gente sabe que na nossa caminhada cristã, o primeiro amor é aquele que a gente denomina como aquele amor fervoroso, aquele amor que você tem quando você começa na sua caminhada. A partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, a partir do momento que você estende a sua mão e diz assim: não, eu vou servir ao Senhor,
é brotado dentro do nosso coração a chama, pulsa dentro de nós algo que a gente não sabe explicar no primeiro momento. Pulsa dentro de nós uma sede, um queimor, pulsa dentro de nós uma vontade de fazer, uma vontade de pregar, uma vontade de sair para o mundo afora falando do amor de Jesus. Pulsa dentro de nós uma sede por conhecer mais do Senhor, por ler a palavra dEle, por aprender dos seus ensinamentos. Pulsa, isso tudo acontece, isso tudo vem sobre nós. A partir do momento, é claro, que a gente aceita o Senhor. Mas o tempo vai passando, a caminhada vai se estendendo, e esse amor que outrora era um amor muito grande, um amor inabalado, já começa a se esfriar. E isso foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi a igreja onde o próprio apóstolo Paulo passou por aquela igreja pregando, ensinando o evangelho. E Paulo, quando Paulo está finalizando a carta, ele diz que a igreja de Éfeso tinha um amor que ele não conseguia imaginar, que ele nunca tinha visto. Um amor que ela tinha pela igreja, um amor que os irmãos entre si tinham uns pelos outros. E Paulo fala assim, quando ele está finalizando a carta: irmãos, que você continue assim, tendo esse amor. Só que, depois de um certo tempo, o amor de Éfeso se esfria. O amor de Éfeso começa a diminuir, começa a regredir. E o próprio Senhor Jesus quer alertar a igreja: Éfeso, tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Não é diferente dos nossos dias atuais. Hoje a igreja tem se preocupado mais entre o seu próprio umbigo, cuidar das suas situações, até porque a igreja é formada por pessoas e cada pessoa tem os seus problemas particulares, mas o que? Acaba que vão se distanciando uma das outras, fazendo aquilo que é diferente do que uma igreja precisa ser feito. E a igreja de Éfeso começou a regredir, começou a ter ali os seus regredir de forma espiritual, na forma como tratava os demais irmãos. Hoje, nos nossos dias atuais, a gente tem regredido. Por quê? Hoje a gente já não vê mais aquele fervor, não vê mais aquela paixão, não tem mais aquela intensidade. Hoje a gente pode analisar, se você for olhar o mês passado no carnaval, pouquíssimas igrejas tiveram atividades voltadas para o carnaval. Antigamente, mesmo eu tendo só 23 anos, eu lembro de quando eu estava na minha mocidade, um pouco mais novo, que tinha atividades, não só na nossa igreja, mas também nas outras igrejas, que você tinha a oportunidade de escolher em qual igreja que você ia passar o carnaval. Hoje são raras as igrejas que falam assim: não, vamos separar um tempo para nos distanciarmos dos holofotes, das bagunças que tem no período de carnaval. Para você ver o tanto, irmãos, que a igreja tem se distanciado daquilo que é chamado do primeiro amor. A igreja tem se distanciado daquilo que o Senhor Jesus disse de primeiro amor, porque a igreja tem deixado com que as coisas terrenas, aquilo que Jesus tanto lutou contra, tanto falou contra, a igreja tem deixado que as coisas terrenas tomem conta daquilo que ela tem que fazer. Hoje, devido à correria, nós deixamos o nosso trabalho, deixamos a nossa casa, deixamos a nossa família, deixamos tudo nos moldar de forma que a gente faz aquilo que o mundo quer que a gente faça. O meu trabalho não me permite a igreja mais, o meu trabalho tem me tirado da igreja, e a gente continua no mesmo local de trabalho, a gente continua no mesmo ambiente. O meu ambiente familiar não está me permitindo mais ir na igreja, a gente continua se acomodando no ambiente familiar. As minhas amizades, elas não têm me permitido mais frequentar a igreja, e a gente continua tendo as amizades, a gente continua tendo aquele relacionamento. A gente tem se distanciado daquilo que o Senhor Jesus nos alertou, é o primeiro amor. Temos nos distanciado. Igual o pastor mencionou,
no culto de estudo bíblico terça-feira, o pastor falou sobre a vida de Paulo. Até tem sido um tema abordado nas terças-feiras. E a gente estava aprendendo terça-feira que Paulo, ele teve o seu momento com Jesus a caminho de Damasco. Paulo, ele se retira para a sua terra, fica lá 10 anos. Depois de 4 anos que Paulo começa a exercer o ministério. Paulo, o que a gente aprende com Paulo? Que ele fortaleceu esse primeiro amor. Paulo não se deixou levar para o esfriamento que acontece quando às vezes uma pessoa começa embalada e depois ela se permite esfriar. Paulo não, Paulo se retirou durante 10 anos. Depois de 4 anos, ou seja, 14 anos depois da sua chamada, que Paulo começou a pregar o evangelho. Rian, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que a partir do momento que a gente aceita o Senhor, não tem problema a gente ficar no banco esperando a oportunidade, mas que quando essa oportunidade aparecer, a gente não tenha perdido o primeiro amor. É isso que eu estou querendo te explicar aos irmãos. Que quando a oportunidade aparecer, que a gente não perca, que a gente não deixe que esse primeiro amor que outrora a gente tinha, possa apagar. Imagina se Paulo tivesse deixado o primeiro amor se apagar, depois de 14 anos, como que ele iria exercer o ministério dele? E a gente sabe que Paulo foi o maior apóstolo, foi aquele que mais teve textos bíblicos, foi aquele homem que mais foi usado por Deus no Novo Testamento. Então, irmãos, a partir do momento que a gente tem aquela intensidade, aquela chama queimando dentro de nós, aquilo que a gente outrora conhecia como primeiro amor, que quando a gente tiver a oportunidade, a gente não deixe que esse primeiro amor se apague, que a gente possa continuar firme e constante. A palavra nos ensina que a gente possa ser firme e constante e inabalável na nossa fé. Sabe, o primeiro amor, ele nos faz fazer muitas coisas para Deus. Ele nos faz participar das obras do Senhor. Ele nos faz participar do ministério do Senhor. E quando eu falo ministério, não significa participar do ministério pastoral. Não significa simplesmente pregar, mas nos faz participar do louvor, da salinha das crianças, da atividade da igreja, que possamos lembrar, voltar aquele amor que a gente tinha, um amor que não se limitava a horário, a tempo. Hoje a gente percebe que a partir do momento que o culto começa, já tem dentro de nós uma vontade enorme de ir embora. Mas quando a gente tinha um primeiro amor, quando o culto começava, a gente não queria ir embora para casa. Enquanto a gente não sentia a presença do Senhor, a gente não queria ir embora para casa. Hoje a gente perdeu essa essência, porque hoje a gente tem atrativos na nossa casa. Não, deixa eu ir lá no culto rapidinho, mas aqui o culto começa às 7h30 na quinta-feira. Lá para as 8h50, 9 horas, já estou aqui em casa, já consigo assistir minha novela, minha série, meu filme, minha Netflix, meus reels do Instagram. Hoje a gente perdeu, porque outrora a gente chegava no culto 7h30, tinha-se o tempo de oração, depois tinha-se o tempo de louvor, depois tinha o tempo da palavra, e a gente saía, a gente falava assim, não, eu vou ter que ir embora mesmo, o culto está tão bom que eu quero continuar. Irmãos, a gente tem pessoas aqui entre nós, com mais de 10 anos na fé, que podem testemunhar aquilo que eu estou falando. Que outrora a igreja era mais fervorosa, mais praticante, mais viva, mais pulsava mais para fazer as coisas do Senhor. E aqui, Jesus diz, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. A partir do momento que a gente começa a se esfriar, a gente percebe que tem algumas coisas que permitiram com que isso acontecesse. E o Senhor Jesus, ele diz para a igreja de Éfeso o seguinte: lembra-te de onde você caiu. E para nós hoje, esse lembrar de onde a gente caiu significa onde a gente começou a deixar de fazer as coisas para o Senhor.
Onde, em certo momento, em qual momento da sua caminhada, você deixou de ler a Bíblia, de orar, de escutar louvores ao Senhor, de frequentar a igreja? Lembra-te de onde você caiu, onde teve aquele tropeço. Ah, Rian, o meu tropeço foi a partir do momento que eu decidi parar de ir na igreja, eu decidi parar de frequentar a igreja nos cultos de semana. Irmãos, eu sou prova viva do tanto que o culto de semana faz falta na nossa caminhada. Eu trabalho na empresa de transportes, e o que acontece? O meu horário de trabalho lá é de 12h às 9h. E o que acontece? Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos sem vir ao culto dia de semana. E isso para mim, irmãos, foi algo que foi tão ruim, tão prejudicial, porque a gente vira um crente domingueiro que só vem à igreja aos domingos. E isso para mim não estava me satisfazendo. Glória a Deus pela graça do Senhor, que agora vai ter um revezamento de horário. Então, uma semana eu vou estar de manhã, uma semana eu vou estar à tarde. Mas o que eu quero dizer? Que o não estar na igreja, o não vir aos cultos dia de semana, só vir à igreja aos cultos de domingo, também é prejudicial. Por quê? Porque você deixa de vir no culto de estudo bíblico, você deixa de vir no culto da quinta-feira. Quando, a partir do momento que a gente começa a tropeçar, a gente começa a se esfriar. A partir do momento que a gente começa a tropeçar, começa a permitir com que seja não poder vir à igreja por conta do trabalho, seja não vir à igreja por conta, estou muito cansado, hoje o meu dia foi muito exaustivo, não vou na igreja não. A gente começa a permitir os tropeços na nossa caminhada, e isso não é bom. Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste. Talvez a sua queda foi algum pecado que em um certo tempo, outrora, no seu primeiro amor, você tinha abandonado aquele pecado. Aquele pecado já não te seduzia mais, mas um breve tropeço te fez cair. Um breve escorregão te fez cair. E aquele pecado que outrora, no primeiro amor, você tinha abandonado, aquele pecado já começa a fazer parte da sua vida, do seu coração, do seu sentimento, daquilo que vai brotando dentro de você. Lembra-te, pois, de onde caíste. Talvez a sua queda não foi um pecado, não foi uma vinda ao culto dia de semana, não foi deixar de vir à igreja, mas talvez a sua queda foi começar a fazer coisas que não agradavam ao Pai. Talvez a sua queda começou a partir do momento que você decidiu não mais fazer as coisas para Deus, não mais participar das coisas da igreja, não mais fazer aquilo que outrora você tinha muita vontade de fazer. Talvez a sua queda foi um desânimo que você se permitiu ter e não mais realizar as coisas para o Senhor. Lá no primeiro amor você tinha muita vontade de cantar, você tinha muita vontade de pregar, você tinha muita vontade de ser uma professora de escolinha, você tinha muita vontade do diaconato, mas você permitiu que o desânimo entrasse em seu coração e você caiu, você se permitiu levar. Jesus nos diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Tem uma vírgula e ele fala o seguinte: e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Você caiu, tudo bem, mas a palavra nos ensina que a partir do momento que a gente reconhece o nosso pecado, a gente pede perdão ao Senhor, o Senhor derrama sobre nós a sua misericórdia. A misericórdia dele já nos alcançou. Sabe por quê? Você já foi alcançado por aquele amor lá na cruz. Você já foi alcançado. Pulsa dentro de você ainda uma chama. Lembra-te, você já caiu, agora é o momento de se arrepender. É o momento de abandonar as obras passadas. Jesus diz: e pratica as primeiras obras. Irmãos, no tempo do seu primeiro amor, você pecava tanto igual você peca hoje? No tempo do seu primeiro amor, você se permitia pecar tanto igual você está pecando hoje? Não, de forma nenhuma. A gente não pecava tanto quanto a gente peca agora. No nosso primeiro amor, igual eu disse, a gente pulsava mais pelas coisas do Senhor. No primeiro amor você sabia que determinada situação que você estava fazendo era errado, você não fazia mais. No primeiro amor, aquele que abandonou o vício do álcool, das drogas,
da prostituição, da fornicação, ele sabia que aquilo era errado, ele não fazia mais, não tinha como fazer mais, porque ele conheceu o verdadeiro amor. Jesus disse: volta a fazer as primeiras obras. Ei, talvez a igreja, talvez o nosso tropeço como igreja do Senhor, talvez tenha sido não se preocupar mais com o nosso próximo. Talvez o nosso tropeço como igreja do Senhor tenha sido não se preocupar mais com aquilo que o nosso próximo está passando. Talvez o nosso tropeço como igreja do Senhor tenha esquecido de evangelizar aquele que está passando na avenida. Mas é o momento de que voltarmos a fazer as primeiras obras. Talvez lá no seu primeiro amor, você chegava no momento de louvor, você adorava, estendia suas mãos. Aí o ministrante do louvor falava assim: ei, estenda suas mãos, você estendia, você adorava, você queimava. E agora não, agora você se permitiu frieza, se permitiu desânimo. É momento de voltar a praticar as primeiras obras. É momento de nos arrependermos. Jesus continua dizendo: quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, é momento de nos arrependermos. É momento de, ei, eu preciso fazer, cumprir aquilo que a igreja, aquilo que o Senhor me pede. Lá no Antigo Testamento, quando o pessoal ia para a guerra, e eles estavam indo numa determinada direção, o chefe gritava assim: metanoia. E aqueles que estavam indo assim, eles viravam e voltavam para o caminho certo. Talvez hoje a gente está seguindo uma direção e o Senhor diz para nós: metanoia, volte para o caminho que você não deveria ter saído. A palavra nos ensina que o caminho é estreito, a porta é estreita. Não é esse caminho largo que nos conduz à perdição, não, é o caminho estreito. Talvez seja o momento de nos arrependermos como igreja, como servos do Senhor. Talvez o Senhor Jesus, a mensagem para nós hoje significa que voltar ao primeiro amor. É diferente quando a gente fala sobre o primeiro amor, porque muitos de nós não quer mais ouvir aquela mensagem do primeiro amor. Muitos de nós hoje queremos ouvir uma mensagem mais autoinstrutiva, mais para massagear o nosso ego, mais para acariciar as nossas emoções. Mas, irmão, é tempo de voltarmos ao primeiro amor, às primeiras obras. Ei, você que no primeiro amor fazia, volte a fazer. A sua igreja Atos, precisa de você. A palavra nos ensina que a seara é grande, poucos são ceifeiros, poucos querem trabalhar na seara. Se você outrora, no seu primeiro amor, você louvava, ei, é tempo de voltar. O ministério de louvor precisa de você. Se no primeiro amor você era uma tia da escolinha, era um professor de escolinha, ei, tem oportunidade para você. Rian, no meu primeiro amor, eu era aquele que ministrava na igreja. Ei, tem oportunidade para você. O mundo carece de nós, igreja do Senhor, que voltemos a esse primeiro amor e começamos a anunciar a palavra do Senhor lá fora. O mundo, irmãos, ele carece de pessoas que são sedentas por Jesus, que tem nelas a chama do primeiro amor, para que elas possam ir e cumprir o ID. É interessante que aqueles discípulos, a partir do momento que o Senhor Jesus já vai para o céu, aqueles discípulos têm neles a chama do primeiro amor e eles começam a ir e pregar. Alguns, como determinados apóstolos, eles se retraem, ficam ali em Jerusalém, quietinhos, esperando a poeira baixar, ficam ali na sua bolha. Mas não, teve outros, como Paulo, que eles falaram assim: não, queima dentro de mim esse primeiro amor, e eu vou ir, vou pregar às outras tribos, aos outros povos, às outras populações. Precisa pulsar dentro de nós, irmãos, aquele amor que a gente tinha lá atrás. Talvez você está trilhando agora a sua caminhada no Evangelho. Talvez agora que você está no 1, 2, 3 anos de caminhada. Talvez agora que você está no seu primeiro mês de Evangelho. Talvez essa mensagem para você agora vai parecer um pouco estranha.
mas você vai lembrar dessa mensagem daqui a um tempo, onde agora você está pulsando, você está queimando por dentro, mas depois de um tempo você se permitiu esfriar. E lembre-se, é tempo de voltar para o primeiro amor. Tem uma música que fala: ao primeiro amor eu quero voltar. Tem uma música que fala que eu quero voltar a orar como eu orava, quero voltar a jejuar como eu jejuava. Engraçado que foi até a música que usou naquela mensagenzinha para convidar para o culto, por incrível que pareça. Vamos orar? Se coloque de pé em nome de Jesus. Não quero ser muito extenso. Eu quero que você feche seus olhos e você reflita nessa mensagem, e você reflita naquilo que o Senhor outrora te chamou para fazer. Lá no seu primeiro amor, o Senhor tinha um chamado para você. Irmão, sabe por que eu preguei isso? Porque terça-feira eu saí daqui pulsando, eu saí daqui transbordante de